Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei que horas que você vai assistir, ou você está ao vivo nos assistindo, vida longa e próspera, seja bem-vindo ao Nenemcast. Quando o Nenemcast é lá na nossa casa do Share, aí eu sempre falo, nós somos menos profissional e cada vez mais amadores, mas hoje nós estamos no estúdio da Boemia Studio. Tô aqui com a Debs aqui, né, Debs? Dá um tchauzinho aí, olha que belezinha. Essa é a participação efetiva da Debs aqui, que é um tchauzinho atrás das câmeras, né? Tudo. Mas é o seguinte, cara, conheçam aí o Boemia Studio, cara, tem a página no Instagram deles e tal, você tem que ver o trabalho maravilhoso que eles estão desenvolvendo, fazendo vários documentários sobre a cidade, a nossa região, então vale muito a pena aí. E, galera, eu tô aqui, cara, com o Dr. Alexandre. Tamo junto, doutor? Esse que é o lema? Doutor, é isso aí, Obrigado por você primeiro ter vindo aqui, é uma honra te receber, cara. Ô, Nenê, a honra é minha, cara, porque participar desse podcast, assim, conversar com toda a tranquilidade com você, é uma experiência muito boa para mim. Que bacana. A gente estava falando, eu saí correndo do hospital, né? Tive 2 cirurgias cardíacas de doentes críticos e vim aqui, eu tô sentado, tomei suave, uma água gostosa, né, e você tem uma vibe tão boa, então tô super feliz, de verdade. Maravilha. Pessoal, é o seguinte, cara, imagina, é que eu tô aqui batendo um papo, mas o doutor Alexandre já fez 2 cirurgias hoje. E aí ele sentou aqui, eu falei, cara, você fez 2 cirurgias, relaxa, que aqui não vai ter nenhum problema, precisa bater papo, né, cara? Super gostoso. E eu acho que o interessante dos podcasts, assim, sabe... Por que ele ganhou tanta força, o podcast? Porque ele sai daquela formalidade de rádio. Sim. Aqui, pra você ver, a gente não tem uma pauta. Eu vou te entrevistar e bater um papo contigo. Legal. Então, eu acho que isso é interessante no sentido de que aquela entrevista jornalística muito engessada, ela parece que as pessoas cansaram disso. Essa genuinidade do ser humano, que é inerente do ser humano, ela é muito bem-vinda. Porque se você tem um negócio empacotado, ele não fica genuíno. Então, eu nem sei o que você vai me perguntar, fala bem a verdade. Mas eu estou à disposição, porque acho que é um ambiente que remete a isso. Eu tô com uma lista aqui, eu acho que umas 3 horas você termina, tô brincando. Tá Mas mais é o fácil seguinte, fazer a cirurgia, então, né? Tá mais tranquilo. Mas é o seguinte, que eu ia perguntar pra ti, eu acho que as pessoas agora estão conhecendo o Dr. Alexandre de fora do hospital. Legal. Porque assim, eu te conheci como Dr. Alexandre, eu te conheci dentro de um hospital. Sim. Então assim, nós trabalhamos na fundação, né? E assim, a gente vê o quão a fundação, desde a época do Rafael Simões, começou a crescer muito, se desenvolver, né? E aí o que acontece? A gente vê esse movimento. Então eu te via muito rapidamente pelos corredores, né? Eu já te vi algumas vezes lá que você estava assim, sério, porque você estava, com certeza, tem um hospital para tomar conta, né? E também você, eu acho que assim, Deus coloca as pessoas certas na hora certa, porque, pô, você pegou uma pandemia, cara, entendeu? Assim, tipo, aquela bucha de pegar, que ninguém esperava isso, né? Ninguém. Quer dizer, não, porque eu esperava assim, doutor, assim, por exemplo, tá acontecendo ali uma pandemia ou alguma coisa assim, tá, daqui uns 15 dias tudo volta ao normal. Essa era a minha visão. Sim. Você do lado dentro do hospital, você também tinha essa visão, essa coisa assim, ou você já estava pensando assim, poxa, parece que é uma ponta do iceberg e o negócio vai degringolar? Ô, Nenê, eu vou te falar, você falou do Rafael, né? Mas ele realmente foi uma alavanca pra gente, porque no momento que ele assumiu a fundação, nós estávamos com problemas financeiros, com problemas de gestão, e isso poderia ser uma espiral que ia colocar a fundação em risco. E nós que somos da área da saúde, a gente estava muito preocupado com o hospital, de honrar os compromissos, de fazer a coisa andar. Então ele foi uma alavanca na nossa vida, de toda a nossa comunidade. Isso não pode ser esquecido nunca. Eu sou testemunha disso. Então, realmente, eu sou sério, eu sou um cara sério. Porque a profissão a qual me dediquei, ela remete a essa postura séria, porque você está lidando com o sofrimento humano. E naquele momento de sofrimento, as pessoas elas ficam aflitas. E você tem que mostrar segurança, capacidade, competência, porque é a vida dela ou do familiar dela que está em risco. Então não cabe um momento de descontração. É claro que você também não pode ser uma pessoa insensível, muito pelo contrário. Mas é uma postura que remete a isso. Então, ainda mais na cirurgia cardíaca, que é uma coisa super delicada. Imagina você abrir o peito da pessoa, fazer uma cirurgia, depois falar, agora segue a sua vida. Então, eu sempre tive essa postura. Quando me convidaram para ser o diretor do hospital, eu falei, não quero, porque era uma responsabilidade enorme. Eu estava quieto ali, cuidando da turma, dos meus pacientes. Mas eu entendi como um desafio e eu falei, eu consigo tocar isso para frente.
Peguei, foi uma festa, a gente começou a ver os problemas administrativos do hospital, fazer estratégias para melhorar a infraestrutura, para melhorar a assistência. Passou 3 meses, bum, pandemia. Foi uma loucura. Ninguém sabia. Isso daí é uma coisa, Nenê, que vai ficar marcado nessa geração nossa. As pessoas nunca mais esquecerão essa pandemia, porque teve muitos problemas, sabe? E realmente isso me amadureceu muito como pessoa, como médico, como ser humano, porque é você enfrentar o que é o desconhecido. A gente nunca tinha enfrentado uma pandemia dessa. Não é uma pneumonia, não é uma insuficiência do coração. É um negócio que, quando pega a pessoa, leva a um quadro de insuficiência respiratória e em 12 horas a pessoa tem um desfecho fatal. Faça o que você puder fazer, mas foi muito grave. Uhum. Então, o desafio que nós tivemos, e eu sempre falo isso e sempre falarei, não foi uma pessoa, foi um grupo de pessoas que, não só na nossa esfera hospitalar, na nossa comunidade, na nossa cidade, mas no planeta. Então, as pessoas se mobilizaram para fazer o melhor. Foi um grande desafio. E eu digo, olhando para você e olhando para as pessoas que estão nos vendo, que a gente foi coroado de sucesso, a despeito das vidas que nós perdemos. Uhum. Né? O hospital até, inclusive, virou uma referência, né, de como tratar a pandemia, de como cuidar do Covid ali, né? Nós fizemos questão de ser o primeiro hospital. Nós nos credenciamos no site do Ministério da Saúde para, no sul de Minas, ser o hospital que estava pronto para acolher os pacientes vítimas da Covid. E fomos. Teve uma história de um pessoal de Varginha, de cidadãos de Varginha, que vieram da Itália, porque começou na China, mas a Itália foi um grande foco. E eles vieram da Itália para o Brasil com sintomas gripais. Então, nós acolhemos essas pessoas. Foram os primeiros pacientes que nós recebemos, o Samuel Libani. E naquela época demorava 10 dias para sair o diagnóstico, não era em 10 minutos, eram 10 dias. Então, era aquela insegurança de saber o que ia acontecer. Foi uma batalha, e eu considero que foi uma batalha vitoriosa, porque fizemos muito pelas pessoas. E isso instigou a nossa capacidade de gestão, de poder fazer uma capacitação, de poder agregar pessoas. Porque mesmo você sendo da área da saúde, você tem medo do desconhecido. Então, para juntar os profissionais da saúde em volta de uma pandemia daquela monta, é difícil. Então, é você que tem que ser o líder, no sentido de falar, olha, estamos com medo de entubar um paciente. Não, eu vou entubar o paciente. Estamos com medo de levar o doente para a UTI, porque eu vou pegar a Covid. Eu vou levar o doente para a UTI. Então, foi assim. No começo foi assim. Então, e precisava da sua liderança, né? Para criar coragem nos outros também, né? Precisava da liderança de alguém. De alguém. Tinha que ter uma pessoa que falava, vamos enfrentar. Eu fui essa pessoa. Com toda a tranquilidade eu falo isso. Sim. Uma coisa que eu achei interessante foram 2 coisas, né? Porque assim, como eu estava junto na comissão de combate ao Covid, então eu ficava lá junto com a Silva na saúde, aquela coisa, eu ficava tentando entender as informações sobre o fato, né? E assim, por conta das questões de obesidade, essa coisa, eu não chegava muito perto, porque né, eu tinha os riscos meus, né? Mas uma coisa que eu fiquei sabendo, assim, e aí olha que interessante, de fora, né, tudo, eu fiquei sabendo de um episódio que parece que teve uma semana que vocês estavam, acho que na terça ou quarta-feira, e já não tinha mais estoque de alguns produtos de remédios ali, e vocês precisavam comprar mais e parece que ia acabar na sexta-feira, né? Que foi assim um período meio tenso assim. Aconteceu isso mesmo, esse episódio? Nenê, isso daí é o que apareceu para a população, mas a gente passou cada perrengue, cara, que não é assim, não dá para falar. Tá. Porque não foi só a falta de medicações que mantinham as pessoas sedadas e sem respirar, que é o que você está falando, que são os curares, que imobilizam o pulmão para o ventilador ventilar a pessoa. Mas nós tivemos problemas graves com leitos. Chegavam 25 doentes por dia. Então, é uma decisão. Imagina que ser humano está preparado para decidir entre uma pessoa e outra pessoa. Isso não nos cabe, isso é um poder divino. E isso, nós tivemos um respeito em relação a isso, porque nunca tivemos a pretensão de fazê-lo, mas não tínhamos recurso. Por isso que nós fomos atrás de ventiladores, de camas, de equipamentos em outra cidade. Tinha um hospital fechado em Santa Rita, a gente foi lá para pegar tudo,
para poder salvar pessoas. Uhum. Sabia que eu tava lá? Eu não lembro de você. Não, eu tava no caminhão, descarregando e carregando as coisas, então entendeu? Pronto, Eu tava junto. Vocês estavam na frente, que vocês foram abrir o hospital, tudo, e eu tava nos caminhão lá ajudando. 5 caminhões. Sim, cara. E aí, uma coisa que foi engraçada que eu digo assim, no momento, foi porque parece que as pessoas da cidade não queriam deixar os caminhões ir embora. Não queriam. E aí, o que aconteceu? Eu lembro da galera, gente, tem que correr. Senão Então, a gente carregando aquelas coisas, assim, tipo... Cama, ventilador, isso, cara. suporte, tudo. E aquelas macas, né? Correndo assim, descendo aqueles corredores, assim, Isso tipo... salvou muitas vidas, né? Salvaram muitas vidas essa medida. Porque a gente não tinha... Você não ia... Vamos comprar um ventilador. Não existia comprar um ventilador. Porque estava um planeta inteiro usando. Exatamente. Então, sabe uma outra coisa que aconteceu comigo nesse dia? Porque eu fui com a galera, mas eu fui no meu carro, né? Tal, aí beleza. E, tipo, eu tava com uma sensação, assim, que tava um negócio meio de... Tinha que ser muito rápido, o negócio tava, né, tal. Mas assim, eu não sabia o que tava rolando. Eu fui pra ajudar e tal, beleza, né? Então, o Bruno que me falou, vai lá, tal. E aí, cara, começaram a me dar umas caixinhas assim, ó, que tinha aqueles negócios de coração, sabe? Desfibrilador. Isso. Ou monitor, talvez. Deve ser o eu levei no meu ninho, eu levei, eu acho que umas 10, 12 caixas dessa. Nossa. Entendeu? E eu entreguei pra a nossa enfermeira Jussara. Sim. E, cara, e assim, tipo, tava são umas caixinhas, assim, né? Umas maletinhas, assim. Sim, a maleta mesmo. Só que cada uma custa 25 mil reais. Então você tava milionário. Você podia ir embora mas Uno, pô. ainda bem que não me contaram, senão eu não ia levar. Você tem noção, cara, que eu tava com uns 300 mil no meu carro. No Uninho. E, tipo assim, é que eu não sabia, entendeu? Eu falei, umas caixinhas aqui, pareciam uns retos. Senão você ia mais devagar, né? Nossa, cara, eu não tinha dimensão disso, entendeu? A hora que eu fui entregando pra Jussara, você vê a felicidade dela, entendeu? Todos, né? Nossa, tem que guardar isso tudo. Falei, beleza, então tá aqui e tal. Aí que ela comentou, eu falei, meu Deus, eu tinha isso tudo no meu carro. Sabe outra coisa que foi muito significativo para mim, Neném? A gente torrava oxigênio. Torrava, porque os ventiladores funcionam a oxigênio, né? Então a gente tem um reservatório de 30 mil litros de oxigênio. É muita coisa, que dá para um mês. Dá para 25, 30 dias, um mês. E a gente torrava oxigênio com os pacientes. E tem lá no hospital um cilindro de oxigênio que acumula toda essa quantidade de oxigênio líquido. E tem um manômetro ali. E aquele manômetro eu passava todo dia, de 2 em 2 horas, para ver aonde que estava o manômetro. Porque se ele chegasse no vermelho, ia acabar o oxigênio do hospital. E a gente ia implorando para as empresas que vinham abastecer o cilindro, o tanque de oxigênio, e não tinha, porque tinha que ir para o país inteiro, entendeu? Então, isso daí foi uma das maiores aflições. Nós passávamos todos os dias, porque no hospital, dos 400 leitos que a gente tem, quase 400 leitos, todos têm um ponto de oxigênio, para oferecer oxigênio para o paciente, aquele que fica na parede. Na parede, sabe? que você conecta. Então a gente passava todo dia em todos os leitos, fechando os registros daqueles que não eram utilizados, para economizar e colocar para os pacientes da UTI que consumiam oxigênio de uma forma absurda. Então, assim, isso foi muito impactante. Durante várias semanas, todos os dias, de 2 em 2 horas, de 6 em 6 horas, checando a queda do manômetro e ligando para as empresas de oxigênio para que eles viessem reabastecer o cilindro. Cara, que loucura, velho. Foram muitas medidas. E isso realmente impactou muito na minha vida e de todas as pessoas. E você também não envolvidas. pôde... Teve uma época que você não pôde voltar para casa, né? Que você teve que ficar muito no hospital, não foi isso? Teve uma época que eu não pude voltar para casa porque a minha família estava isolada. Entendi. E eu estava altamente exposto e eu não pude voltar. Então, várias vezes eu dormi no hospital. Pesou isso na época? Você sentia? Não pesou. Não? Porque eu estava sabendo que eu estava fazendo bem e a minha família entendeu muito bem isso daí. Entendi. É uma missão mesmo, né? Tal, ali, faz parte. Mas não foi só eu, Neném. Dezenas de pessoas fizeram, milhares de pessoas se dedicaram. Muito mais do que isso. Mas eu vesti a camisa porque foi um momento de uma devoção máxima. Entendi. E não era para um paciente quando a gente está operando. É para milhares de pacientes. Eu me lembro também de
alguém te entrevistou, agora eu não me recordo quem, Sim. e você disse uma coisa que eu fiquei depois assim pensando. Porque as pessoas falaram assim, pô, mas tem dinheiro, então por que vocês não compram? E aí você explicou, não tinha o produto e tinha dinheiro, né? Mas não tinha nem os produtos. Então assim, eu falei, meu Deus, cara, olha que loucura. Entende? Assim, você ter a grana, mas não ter como comprar. Porque não isso tem... fez parte desse momento, nós fomos captar dinheiro. Então a gente foi atrás do Ministério da Saúde, atrás do governo federal, falou, não pode faltar dinheiro. Então nós fizemos uma captação importante de dinheiro para comprar os produtos, os medicamentos, máscara, álcool, oxigênio, mas não tinha no mercado, porque todo mundo queria. Entendeu? Então foi um momento muito forte da minha vida. E mais do que isso, eu não quero falar porque é uma linha muito tênue entre a gente falar um episódio e mexer com a sensibilidade das pessoas. Sim. Existe uma ética médica envolvida nisso. Sim. Mas as vidas que nós não conseguimos salvar, isso foi muito impactante. E não foram só pessoas de idade ou comorbidades, mas foram jovens, foram mulheres, foram pais de família. Isso foi muito difícil, porque você se envolve, você está ali, entendeu? A gente não gosta de falar nisso, eu não gosto de falar, porque é muito difícil e dói. Mas foi um aprendizado enorme também, você sentir o que as pessoas sentem com uma perda que é irreparável. Com certeza. Mas eu digo, olhando para você e olhando para as pessoas, que nós fizemos tudo o que nós poderíamos ter feito e fizemos bem feito. E não foi uma ou duas, foi uma comunidade inteira. Entendeu? Mas e quando tocava aquele sininho que a pessoa estava reabilitada também, dava uma felicidade, né? Sabe o tum, que dá o sininho lá. Quando tocava sininho era legal. O sininho era mais emocionante, né? Mas, doutor Alexandre, eu vou mudar o assunto aqui um pouquinho, tá? Melhor. Pra gente ir e tal. Vou mudar o assunto um pouquinho, mas mudando para uma outra área, eu sei também que você tem um hobby. Né? Vamos ver. Você tem um hobby que é... Aliás... sabe como que eu te conheci pela primeira vez, na verdade? Não sei, pelo sorriso da Camila. Porque eu não sabia que era você. Era bonita, pô. Não, mas eu não sabia que você era o pai da Camila. Ela foi minha aluna. Sei bem. Né? E aí a Eles Camila. te amam, inclusive. Né? Te amam. Eu tinha até ciúmes. O Neném, o tio Neném, o Adriano. Quem que é esse cara? Pô, que esse tio Neném aí e tal. Mas é o seguinte, a Camila, ela é muito alegre. Ela é muito espontânea, brincalhona, né? E tudo mais tal. Mas assim, enfim, eu sabia da Camila, mas eu não sabia que você era o pai dela, entendeu? Legal. E tudo. Já o Gui eu já sabia, entendeu? Tá. E o Gui é mó nerdola, né, cara? Aí, tipo, eu já sabia do Gui tudo e daí eu já sabia de ti, né? Mas assim, tipo, uma outra coisa que eu ia te perguntar por exemplo, eu vi agora você tá se expondo bastante, porque, por exemplo, eu acho que tem essa parte porque dentro do hospital todo mundo sabia ali, né? Tem o Dr. Alexandre, aquela coisa toda, né? Você virou uma referência para muita gente ali por causa do seu trabalho e tudo. Mas, tipo, agora você tá indo pras ruas, né? Essa coisa toda. E além de você tá indo pras ruas, né, e tudo mais, você abriu sua casa, né? Porque assim, por isso que eu falei da Camila e falei do Gui, né? Porque assim, tipo, você tá saindo para ir se propõe agora a administrar a nossa cidade, mas o que eu quero dizer é no sentido de, como é que eu falo? Essa exposição da sua vida. Entende? Porque você sempre foi um cara mais reservado, né? Sempre fui. Mas falando da Camila e dos meus filhos, é um momento novo para mim e para todos. Porque a gestão que eu fiz sempre foi relacionada à área da saúde. E a ideia de ampliar esse espectro envolve muito mais coisas. É cuidar do bem-estar das pessoas, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, não só direcionado para a área da saúde. O meu maior status foi ser um bom médico. O que eu queria da minha vida, o meu maior desejo era que as pessoas falassem, olha, esse cara é um bom médico. E eu me sentir um bom cirurgião, um bom médico. Esse era o meu maior status. E eu criei os meus filhos dessa forma. E eles sempre quiseram
sempre me entenderam como uma pessoa capacitada na área a qual eu me dediquei. Uma coisa assim que eu vejo, você está passando novamente por uma provação. Né? Mas essa provação, muitas vezes, escapa um pouco até da... Porque você vai passar por o maior tribunal que é a democracia. São as pessoas te julgando. Exato. Né? Que legal, Então, foi bem posto. é um tribunal, né, cara? E a democracia máxima. Exatamente. Te bateu algum medo de falar, meu Deus, agora eu vou me expor aqui para ser julgado por essas pessoas? Nesse sentido, né? não. Uhum. Eu tinha uma pegada, Nenê, que é muito interessante. As pessoas falam, por que você está entrando nisso daí? Por que você está saindo da área que você se dedicou para se dedicar ao público? E eu sempre falei a verdade. E o que eu falava é o seguinte, olha, como cirurgião, eu cuidei de milhares de pessoas. Milhares. Já fiz milhares de operações cardíacas. Como diretor de hospital, eu pude cuidar de dezenas de milhares de pessoas, estabelecendo protocolos, fazendo o hospital captar mais dinheiro, melhorar os protocolos, acolher mais pessoas, reestruturar num período pós-pandêmico. E nesse momento eu entendo que eu posso acolher centenas de milhares de pessoas, que é a nossa cidade, a nossa comunidade. Então sempre falei isso. Mas eu não posso ser mentiroso com as pessoas que confiarão em mim. Uhum. Então eu não diria medo, como você falou, mas a insegurança que poderia me dar alguma instabilidade ou que não me permitiria lutar por esse pleito, ela está sendo substituída por uma energia que eu estou vendo das pessoas. A gente vai em bairros que não são centrais, as pessoas não têm água, Nenê. Não tem água. E não é culpa do cara não ter água. Porque ele quer trabalhar, mas ele está com um problema na bacia, ele não consegue andar. Aí ele vive com R$400, ele não consegue pagar a conta de água. Aí ele tem que pedir água para o vizinho, aí ele não tem como comer, aí ele pega resto de comida. Cara, isso não pode acontecer. Eu não sou o dono da verdade, não quero resolver o mundo, mas dentro das ferramentas que a gente tem, eu vou fazer o melhor. Uma coisa que às vezes a gente vê a pobreza e situações de vulnerabilidade em cidades grandes, que é mais comum a gente às vezes ver num documentário, ver uma favela ou coisa assim, mas essa questão de falar, peraí não, cara, tem em Pouso Alegre isso. Né? Então aí a gente fica um pouco mais chocado, né? Porque, quer dizer, o problema não está lá fora, ele está do nosso lado, ele está na nossa porta, né? Eu entendo, quando a comunidade ela é menor, as pessoas olham melhor as coisas. Então, numa capital metropolitana, são milhares de variáveis que levaram aquilo. Mas na nossa cidade, que é uma cidade do interior, que está se projetando para um futuro, por isso que a gente tem que melhorar agora, fazer uma infraestrutura boa para a gente se lançar para o futuro, as pessoas vêm. Então, eu não vejo essa vulnerabilidade num bairro que eu não sei o nome. Na praça nossa, tem pessoas em vulnerabilidade. Na Avenida Doutor Lisboa tem. No bairro São Geraldo tem. No Cidade de Jardim tem. Então, as coisas estão se aproximando de nós. Só que é muito mais fácil, na nossa região, a gente oferecer cuidados para essa pessoa. Se ele tem uma estabilidade emocional, que é uma coisa grave, né? As pessoas estão cada vez mais deprimidas, mais assim... incertas do futuro. Então, se a pessoa tiver força de trabalho, se ela tiver um suporte psicológico, se a gente conseguir colocar ela numa comunidade onde ela possa trabalhar, a nossa terra é fértil. Por exemplo, você vai para São Paulo, capital. Você não pode oferecer uma roça para a pessoa ir ajudar e começar dali, entendeu? Com aquela dignidade. Porque aquilo ali é uma loucura. Você não tem esse recurso. Mas aqui eu posso acolher essas pessoas no centro de assistência social, oferecer uma dignidade. Falou, o que aconteceu? Eu estou entregue à bebida. Pô, então vamos cuidar de você. Olha, eu estou entregue à depressão. Cara, vamos fazer um matriciamento, um cuidado diário ou semanal para você superar essa depressão e vamos te colocar aqui nessa comunidade para você começar a melhorar e você seguir em frente. Eu tenho certeza, Nenê, eu confio no ser humano. Ninguém quer pedir dinheiro na rua. Ninguém quer dormir numa manta do lado da Catedral Metropolitana da cidade. Só que, às vezes, as pessoas não têm
Não consegue. Aquilo ali é o melhor que a pessoa consegue fazer. Agora, tem pessoa do mal também, né? O cara quer fazer o mal para as pessoas. Então, qual que é a nossa função como gestor? Identificar grupos de pessoas e fazer o melhor. Sim. Mas eu entendo que a maioria das pessoas chegou naquilo ali porque não teve oportunidade. Perfeito. E a gente tem oportunidade, entendeu? A nossa cidade é uma cidade próspera, né? Eu vejo ela como uma cidade de muitas vantagens. Aliás, a origem da nossa cidade veio do abastecimento e ela veio dessa prosperidade, né? Do trabalho, fruto da construção toda, né? Nenê, você está falando um negócio interessante. A gente abre os jornais, a gente abre a mídia social, a gente tem mais, eu ia falar milhares, mas não posso exagerar, Sim. mas tem mais de 1000 vagas Sim. de emprego disponíveis na nossa cidade. Quer dizer que o progresso está batendo na gente. Cara, é impossível que eu não tenha uma mão de obra especializada para isso. Então, qual que é uma ideia importante? É engajar as pessoas. Falou, a indústria farmacêutica está precisando de tal técnico, vamos preparar esses caras. Porque às vezes você precisa de um emprego, às vezes o seu familiar precisa de um emprego, o seu filho, a sua esposa, para melhorar né, as condições da sua família, só que você não tem capacitação. Isso é um absurdo. Eu nunca ouvi falar. Está sobrando emprego. Exato. Quer dizer, mostra que a cidade está desbalanceada, porque de um lado ela é uma cidade progressista, tem 1000 vagas de emprego hoje, e elas não são preenchidas. Por quê? As pessoas não estão capacitadas para tal. Qual que é a função do gestor público? Capacitá-las. Olha, se a indústria agropecuária está precisando de uma pessoa para dirigir o trator, que vai fazer a extração do milho, a extração da mandioca, ou a coleta do café, e o cara não sabe dirigir aquele trator, vamos ensinar a pessoa, vamos fazer cursos técnicos, vamos fazer uma parceria público-privada ou com a indústria, para que a gente possa capacitar as pessoas. E aí vai melhorar. Perfeito. Agora, se continuar as indústrias oferecendo vagas de emprego e as pessoas não forem capacitadas, sabe o que vai acontecer? O cara vai embora. Exato. Não tem mão de obra em Pouso Alegre. Perdemos riqueza, né? Perdemos riqueza. É. E aí, aí é o segredo para não dar certo. Para ir mal. Perfeito. Ô, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho que parar de Não, falar. mas você tá vendo que agora já... Você entendeu o que eu falei do flow? Que a gente já tá trocando ideia e tal. Mas assim... não, e fica à vontade. É bate-papo mesmo. Por isso que é legal o podcast, que é essa liberdade da gente trocar ideia e tudo. Legal. E eu acho bacana porque as pessoas vão te conhecendo, sabe? Com isso, com o bate-papo e tal. Porque, por exemplo... Hoje você está sendo o doutor Alexandre aqui falando... Hoje eu sou Alexandre. Exatamente, tá aí, né? Mas o que eu ia comentar contigo... minha casa, exatamente, O que eu ia comentar contigo também porque assim, eu estava lá, né, no lançamento, na convenção, Sim. e você tocou num dos assuntos que também tá dentro desse doutor Alexandre, porque além de médico, de diretor do hospital, administrador de um hospital, todas essas áreas, você também é professor. Legal. Né? Então, assim, eu vi que você teve um carinho muito grande na sua fala, né, tal. Aliás, cara, a hora que você falou da sua esposa e se emocionou, eu também me emocionei, tá ligado? Não tem jeito, né? Cara, né? Não é pra chorar. Eu falei, não vou chorar, não vou chorar. Mas eu fiz a besteira de olhar pra ela, cara. A hora que eu olhei, aí não deu. Eu vi que você deu uma travada assim e tal. Não, mas você deu bom, que daí você já saiu ali tudo e tal, né? Mas não é, cara, é porque, pô, né, a sua esposa que tá com você ali tudo, né, pô, ela tá torcendo por você e trabalhando do seu lado com certeza, né? E essa função que a gente tem da primeira-dama, né, ela é muito importante. Sem dúvida. Né? A ligação dela com a cidade... E ela vai ser uma primeira-dama maravilhosa, engajada, ela vai juntar as pessoas em torno dela, para que a gente possa fortalecer as parcerias das grandes famílias, que possam fazer benfeitorias. Área de filantropia, né? Total. Exatamente. Total. A gente tem muitas instituições civis que precisam desse apoio, entendeu? Eu vejo ela engajada nesse sentido. Mas você estava falando de educação. Sim, eu ia tocar nisso. Tá. Eu queria perguntar um pouquinho para você disso. Você poderia falar um pouco o que você pensa disso, entendeu? Eu sou um privilegiado. Eu tive 2 sonhos na minha vida. De ser um bom médico e ser um professor da Universidade de São Paulo. Que fui professor de medicina da USP. Durante o período que fiquei em São Paulo, fui professor.
E isso me deu um engajamento para que eu pudesse ser professor aqui em Pouso Alegre. E realmente eu sou professor da Univas, professor dos cursos de saúde e principalmente da medicina. E isso é uma renovação, Nenê. É uma renovação. Você ter que estudar para ensinar, que é a coisa mais difícil. Você se questionar diariamente se aquilo que você está oferecendo é o melhor, o mais moderno, o mais humano. Então isso realmente te coloca num patamar diferenciado. E eu entendo que o ensino universitário na nossa cidade é um ensino bom. Nós temos dezenas de faculdades e universidades que oferecem um curso universitário, um curso superior de qualidade. E a gente lança essas pessoas no mercado aos cântaros, lança muitas pessoas. E isso é muito bom. Então, nesse aspecto, eu vejo de uma forma muito positiva. E é claro que nós precisamos, então, lançar esses universitários no mercado de trabalho. Então, é necessário que nós possamos fortalecer, mesmo durante a formação, durante a graduação, a inserção desses graduandos no mercado de trabalho. E a gente tem indústrias, conforme eu falei, na área farmacêutica, empresarial, de recursos humanos, na área da saúde. Então, a gente precisa engajar esses meninos e meninas para eles já fazerem estágio nas 300 indústrias do nosso entorno. Isso é importante e eu entendo que isso ainda não é muito explorado. Mas o que mais me chama a atenção, e isso foi uma coisa que me sensibilizou muito quando estive nas escolas do ensino básico, nas escolas do ensino fundamental e nas associações de proteção ao menor, foi a necessidade de cuidar dessas crianças. Eu fui em várias escolas, Enem, e a gente entrava, as crianças abraçavam a gente do nada. Cara, isso é de uma pureza, e isso que me comove. Então eu estou andando lá, vendo a escola, falando com os diretores, vem uma criancinha desse tamanho aqui e te abraça, cara. Isso foi uma coisa que me tocou profundamente. E eu não posso saber que uma escola dessa não tem uma merenda decente. Eu não posso saber que a mãe tem que sair correndo do trabalho porque aquela escola específica ela não tem um período de integral, permanência, né? da criança, num período integral. Ela fica só um horário. E outra, Neném, com todo respeito, sem querer falar mal de ninguém, eu não posso ter uma escola no nosso município que tenha um índice de desenvolvimento de ensino básico, nota que se coloque em 3ª posição, e outra em outro bairro que se posiciona no sul de Minas em 21ª posição. Porque se é para dar ensino de qualidade, não é para dar ensino de qualidade em uma escola de um jeito e em outra escola de outro jeito. Isso é um absurdo, porque é tudo criança. E se nós não formarmos bem essas crianças, a gente não vai ter pessoas para ocupar o mercado de trabalho, que é o que está acontecendo. Sobra 1000 vagas e a pessoa não é capacitada para assumir aquela vaga. Ah, não, mas a pessoa é muito simples, viu? A criança não estudou. Cara, se eu e se você não tivéssemos professores rígidos, a gente não seria nada. Então, isso é obrigação do município oferecer um ensino básico, um ensino fundamental, de forma adequada, para você estimular isso daí. E eu acredito que realmente a educação é a principal alavanca de transformação social. A pessoa pode ser simples, de uma família humilde, mas o estudo, o conhecimento, o moverá a um outro patamar. E é obrigação do município fazer isso. Oferecer uma merenda de qualidade, oferecer uma professora envolvida que cuida, que entende os problemas. E isso é obrigatório. É tão obrigatório que o governo estabelece que uma porcentagem de 25% do dinheiro que o município recebe seja destinado à educação. Nós fazemos atualmente, o atual governo, uma complementação de menos do que 3% em cima desse valor. A principal ferramenta de mudança do país é a educação. E a gente está numa cidade próspera, progressiva, rica, que está se lançando cada vez mais para um futuro que é alvissareiro, que é uma coisa legal. E investimos de uma forma muito modesta na educação. Isso não vai acontecer
quando a gente estiver Uhum. comandando o município. Na sua fala na convenção, uma coisa engraçada é que você falou assim, sempre de uma forma tranquila, mas quando você falou da educação, você falou até com força, assim, né, cara? Mas é um absurdo. Exatamente, É um por causa absurdo. do inconformismo mesmo, né? Porque não pode. Porque se a pessoa está numa escola municipal, no ensino público municipal, é porque ela precisa daquilo. Exato. A mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, a outra criança está na escola, outra está na escola. Cara, você está confiando a vida do seu... Não é educação. A educação é dada em casa. Mas a formação educacional é dada na escola. Uhum. E as tias, que é tia, as professoras, os professores, eles têm que ter essa participação. Então a gente tem que fazer com que eles entendam a importância disso. Mas não é só entender, é a gente ajudar, dar as ferramentas necessárias, fazer um processo de educação contínua. Nós não podemos agonizar um 21º lugar no sul de Minas. A gente tem que ser, e a minha ideia é essa, Neném, isso é uma das metas do nosso programa, que ao final de 4 anos nós sejamos um dos 10 melhores municípios de avaliação no ensino público, no ensino municipal. Eu lembro de você falando isso na... Cara, isso é uma meta, entendeu? Exatamente. Mas que eu ia comentar Neném, contigo... a Debs fica ali atento o tempo inteiro, né? A Debs, Debs, ela aparece... Cara, e sabe o que é engraçado? Depois que a gente troca ideia, que ela fala assim, mas aquilo ali que você falou de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, assim, ela tava super atenta e tava ali tudo, entendeu? Só que não dá pra ela participar, né? Que ela Qualquer dia nós podíamos fazer um podcast com a Debs. Com a Debs, é verdade. Então, nós fizemos um com ela. Só que ela... O que acontece? A Debs, ela gosta só dos bastidores. Legal. E você não sabe, cara. Depois que você vê o currículo dela, ela já trabalhou em vários filmes famosos aqui. É que ela veio pra Pouso Alegre agora, entendeu? Ela tava morando em São Paulo e trabalhando lá, né, Debs? Então, Legal. E tudo. Mas uma coisa que eu ia comentar contigo, né? Porque assim, a gente viu que a cidade hoje, uma das coisas que a cidade clama, tá ligado à questão da segurança pública. Sim. Talvez em outros momentos houve até uma situação mais tranquila. Saiu uns dados aí da PM recentemente, o Tenente Coronel Célio, já bati um papo com ele, ele me explicando sobre isso, né? Assim, sobre essa questão que teve períodos que até o índice de homicídio, de violência na nossa cidade caiu e agora a gente está tendo um crescimento novamente, principalmente de assaltos na cidade, né? Essa coisa toda, e muitos homicídios passionais também, que está ligado muito à relação entre homem e mulher, essa coisa, relação conjugal. E aí uma das falas sua na convenção também foi um pouco sobre essa questão da segurança pública, né? Eu sei que assim a base, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente sonha tantas coisas para a cidade, mas a gente tem que começar da base, né? E a segurança pública é uma delas, uma necessidade que está lá no baixo da pirâmide. E realmente essa sensação de insegurança na nossa cidade tem crescido. Pessoas com medo de sair à noite, pessoas preocupadas de ir ao centro da cidade à noite, comerciantes sendo totalmente afetados, o comércio de várias pessoas aqui sendo atacado à noite, né? Então, quer dizer, é uma situação também que a gente está num momento agora que ainda dá para ser organizado, né? É verdade. O bem-estar e a qualidade de vida, ela passa pela pauta da segurança. Eu não gostaria que Pouso Alegre se desenvolvesse se nós não tivéssemos qualidade de vida. Não adianta você crescer, ser uma cidade progressista, com milhares de pessoas, milhares de ofertas de serviço, se você não tem segurança, se você não tem mobilidade, porque aí é melhor você ir para uma capital. Então, a característica da nossa cidade é de uma cidade que você tem qualidade de vida, que você tem bem-estar. Então, a segurança passa por isso. Ela é a base de uma qualidade de vida. E, realmente, nós temos um problema que cada vez vem aumentando, que é a segurança na nossa cidade. Sim. Não é só a taxa de violência armada, de violência passional, mas a sensação, Neném, de insegurança, ela nos toma. Então, esta sensação está dominando o nosso meio ambiente, a nossa comunidade, eu diria. Não o meio ambiente, que é outra história, mas a nossa comunidade. E isso é muito ruim, porque você vai cada vez ficando mais afastado de tudo, e aí começa a aparecer problemas de ordem psicológica, porque você se sente num ambiente muito hostil.
é fundamental que nós fortaleçamos a segurança da nossa cidade. A segurança, Nenê, e eu fico mais confortável de falar com você, é um assunto muito amplo. Eu Complexo. não posso simplesmente, e eu tenho condições de fazer isso, abertamente tenho condições de falar com o comandante da Polícia Militar e pedir para que ele aumente o contingente de profissionais. Na verdade, a gente tem 400 policiais da Polícia Militar na nossa cidade. 400 da Polícia Militar e em torno de 50 da Polícia Civil. Eu posso conversar com o delegado da Polícia Civil, com o comandante da Polícia Militar, e falar, por favor, triplique este número. E aí vamos ver o que a gente consegue. Vamos supor, num cenário lúdico, que a gente quadruplique esse número. Ficam 1.600 policiais militares e 200 policiais civis na nossa cidade. Vai acabar com a nossa insegurança? Pode amenizar. Mas não é só isso, porque eu não consigo manter um policial na rua, em todas as nossas ruas, 24 horas por dia. Então, o que a gente precisa é de uma rede conectada de estratégia. Saber aonde acontecem os crimes e a gente manter um policiamento ostensivo para inibir aquilo ali. A gente não dá atenção, Neném, para um problema que é a droga. A droga dizima famílias, dizima pessoas do bem, achando que, não, é um drogado. A pessoa era do bem. Então a gente tem que, e não temos isso, a gente tem que, temos câmeras de segurança. Eu preciso de drone para entrar nos bairros mais afastados para ver que ali é um ponto de venda de droga, de cocaína, de crack, de maconha. Mas isso não resolve. Resolve. Vai lá toda vez que tem um ponto de tráfico, você vê se não resolve. E essa sensação, então, de insegurança, ela é trocada por uma sensação de segurança. E aí a própria comunidade, ela passa a fiscalizar. Exato. Porque se você vê que tem um ponto ali, você já comunica. Mas se você está no meio da insegurança, você fala, não, deixa eu me proteger aqui e ele que se vire. Então, esse sentimento, ele tem que aflorar. Só que não adianta eu chegar para você e falar, Neném, vamos aflorar a segurança? Temos que tomar medidas. Quais? Fazemos essa parceria, fortalecermos esta parceria com as polícias, principalmente a Polícia Civil, principalmente com a Polícia Militar. A Polícia Militar é que vai em cima do bandido. A Polícia Civil é mais uma polícia investigativa. Depois que acontece o evento, os investigadores e a Polícia Civil vão lá para ver o que aconteceu. Então, eu preciso fortalecer essa parceria com a Polícia Civil. Nós precisamos de mais pessoas que façam a proteção da nossa comunidade. Se for do interesse de todos, nós vamos criar uma polícia que é a Guarda Civil Municipal para fortalecer isso. Mas o que mais precisa é de estratégias, é de pontos de apoio. Qual que é o problema na nossa gestão? Criarmos pontos de apoio localizados em locais estratégicos para ser um ponto da polícia. Para que a gente coíba, que a gente impeça de acontecer algum problema criminal ali. Então, são essas ações que vão dizimando o problema. Outra coisa que é um assunto delicado e a gente não consegue falar à vontade assim. Sim. Porque ninguém tem tempo de ficar ouvindo. Na verdade, a segurança pública teria que ser um podcast só para isso, né, cara? É um assunto complexo, assim, né? Por exemplo, as pessoas em vulnerabilidade social que estão na rua. Conforme vai chegando mais pessoas nessa situação, eles vão atraindo mais pessoas do nosso entorno. E eles vão se rancheando aqui, eles vão ficando aqui. E isso é um ponto de criminalidade. As pessoas não são só pedintes de alimento. Eles podem te abordar, fazer um assalto ali, um roubo eventualmente. Então, a gente tem que ter uma ação mais ampla para que isso volte a como era, naquela nossa Pouso Alegre de mais segurança. Sim. E você deixar o seu moleque ir numa festa
saber que vai tudo bem. Tá entendeu? tudo tranquilo, né? É aquilo que você falou, assim, a questão de investir na inteligência, né? Ela é mais importante que os outros aspectos, né? De Eu acredito ser que colocado. Sim, E o doutor Alexandre, agora assim, pra gente ir, já estamos pros finalmente, tá? Do nosso bate-papo é uma pena, aqui, porque tá? tá tão gostoso, né? Não, daria pra conversar um tempão aqui, né? Você tal. é super legal, Neném. Você é um cara que deixa a gente... Deixa à vontade aí, tá tranquilo? cara É o flow, É o flow, tá ligado? É que eu ia comentar contigo é o seguinte, e o doutor Alexandre no sentido de hobby? Porque tem hora que a gente precisa também dar uma descansada. Ô, cara, Né? eu Tal, vou assim, te falar tipo... que o Alexandre tem um hobby mesmo. Qual? Eu sou apaixonado pela nossa região. Aham. Porque é uma região tão Não, é rica, linda, né? É. Tá rica, cara. Linda, maravilhosa. E eu tenho uma moto. E eu e a minha mulher, a gente, quando dá, né? Cada vez está mais difícil. Vou eu e ela, a gente tem um capacete que um fala com o outro, né? Então é uma hora que ela tem que me ouvir, eu tenho que ouvir ela, que não dá para fugir. Aham. Então a gente pega a moto e fica andando na cidade e no entorno. E a gente vai vendo as riquezas. É uma região rica em produtos lácteos, né? De leite, de queijo. Um pouquinho mais longe a gente tem uva, tem azeite. As quedas de água são maravilhosas. A riqueza a Serra da Mantiqueira, que é o nosso entorno, a Serra de São Domingos, é muito bonito, entendeu? Então eu gosto muito de andar de moto, pequenas viagens, ficar aqui no nosso entorno e na nossa cidade, conhecer os bairros rurais, porque tem uma riqueza de plantações. Fala, o que é aquilo ali? Outro dia eu descobri um negócio que eu nunca sabia, eu parei para perguntar, que é a aveia. Cara, aveia é aquele negócio que eu como de manhã. O cereal, né? O cereal, mas eu descobri que aquilo aí é aveia. Eu achei o máximo descobrir aquilo. Então eu gosto de andar. Você vai dando um rolezinho de moto por aí, conhecendo as coisas, né, cara? Uma coisa interessante, assim, que você fala da Serra da Mantiqueira, de subir aqui, é legal você ir desbravando. E uma coisa que eu aprendi aqui na nossa região é conhecer aqueles restaurantes. Puta, isso é o máximo. Entendeu? Assim, máximo, de meio de roça. Meio de roça. E aí você fala assim, você começa a ver um povo parado. Por que esse povo para aqui? É que a galera que descobriu... Pode parar, exatamente. A galera descobriu aquele restaurante ali. A nossa região é muito rica nisso mesmo. Muito rica. Né? Isso é muito bacana aqui. Eu gosto de fazer isso no sábado. Então a gente sai cedo, dá um rolê, aí vê na hora do almoço e vai para um lugarzinho desse tipo, assim. Tranquilo e tal. E a esposa tá falando contigo, porque ela que manda, né? Na hora, né? Mas é bom que ela me ouve. A Cristina é brava com você? É brava. Nossa, mas é brava. Mas não é brava do mal, não. É brava. Não, é brava de botar na linha. Botar tá ligado? linha. Assim, tá. Ela não dá moleza, não. Agora, eu queria fazer um convite pra ti. Tô firme com tá. você. É um convite do seguinte. Eu gosto muito de videogame. Sei. Certo? De Então jogar é o uns Gui, jogos cara. e tal. É o Gui. É o Gui. Só que é um jogo diferente, cara. É um jogo que você vai colocar um óculos 3D, Bom. tá ligado? E a gente vai sobrevoar Pouso Alegre de avião, Pô, cara, mas jogando, tá ligado? Isso é massa. E aí a gente vai passar pela cidade, assim, pra dar um rolê, assim. Boa. Tá ligado? Eu tô dentro. Tipo, você topa mesmo? Super, vambora. Então tá, vamos marcar um dia pra nós jogar esse jogo. E é engraçado, cara. Você porque... vai ficar filmando e eu vou ficar assim. na verdade, nós dois vamos estar dentro do avião, jogando com os óculos, entendeu? E passando por pontos da cidade. Tô dentro. E aí é legal da gente falar um pouco sobre a hidrografia de Pouso Alegre, falar sobre a cidade e Que tal. precioso, vai ser o máximo. Então tá bom. Ver Então onde é vamos... o Rio Sapucaí, o Sapucaí Isso, exatamente. O Mandu, como é que nascente, encosta onde é que e eles tal. encontram. Não, mas você anima mesmo? Super. Então eu vou Tô pedir pra falando colocar sério. na tua agenda lá, entendeu? Pode botar. Então, assim, é coisa rápida, assim, coisa de meia Fala hora. com a Elaine, que tá mandando na minha vida. Eu vi lá, ela que tá organizando tua ela que vida tá inteira, né? botando tudo. Então, e a outra coisa, assim, tipo, pra gente encerrar, né? Pra gente ir pros finalmente aqui. É uma pergunta que eu sempre faço pra galera. Se eu chegasse aqui pra ti agora com um envelope, Sim. e eu entregasse esse envelope pra você, e nesse envelope tivesse contido ali quantos anos de vida que você ainda vai viver, você abriria pra ver ou não? Se fosse a verdade? Se fosse a verdade. Na verdade, não precisa responder. É só uma brincadeira que eu faço, porque é exatamente isso. A gente fica refletindo sobre, entendeu? É que no Nenemcast, quando a gente encerra, a gente gosta de fazer uma pergunta pra pessoa ficar assim, nossa, o que será que eu tô pensando aqui? Mas é uma coisa legal. Eu não abriria.
Você não abriria? Porque senão eu ia viver em torno disso daí, cara. Entendi. Então, vamos tocando o dia a dia. Vamos trabalhar o hoje, o agora, né? Doutor, então hoje eu sempre termino meu podcast fazendo vida longa e próspera. Cara, tá ligado? Isso daqui é uma coisa da nossa infância, né? Porque o Spock é o máximo, né, cara? E eu não conseguia fazer o Spock. Agora você tá conseguindo? Não, sempre fiz. Quando era moleque já tinha aprendido, né? Porque era difícil fazer o Spock. Exatamente, é. E tem dentro Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Eu adoro essa frase dele, né, máximo, cara? né? Tal. Mas hoje, pra gente encerrar o Nenemcast, nós vamos encerrar naquela câmera do meio agora, tá? Nós vamos encerrar diferente. Boa. Tá ligado? Ao invés do Vida Longa e Próspera, galera, nós vamos fazer um quase Vida Longa e Próspera aqui, tá? Então Só pra... Vida longa e próspera. É isso. Aí, até o próximo Nenemcast. Valeu! Valeu. Aê! Boa, Neném. Boa, cara. Ô, Você... cara. Pode. Não conta qual é o desafio. Convida ele de novo, porque lembra que a gente ia fazer um suspense? Puta, eu contei no podcast, cara. Eu falei que era do avião, mano. Mas tudo bem, vai. Desculpa, A gente Guga. pensa outra coisa. Pode parar? Ai, Guga, desculpa. Pode. É que a gente queria fazer essa brincadeira.